Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus, irmão, por esse momento glorioso que o Senhor, Ele tem me concedido. Glória a Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pois eu quero trazer uma palavra para nós. Amém, meus irmãos? Que nem vocês já sabem, né? Primeiro eu oro, pergunto a Jesus. E eu aqui demorei mais um pouquinho orando. Eu queria trocar a palavra, perguntando o que eu ia dizer para o seu povo, para mim mesmo. Mas a palavra foi essa. E eu não posso trocar. Amém, meus irmãos? Hoje, né? A palavra muito gloriosa, porque a palavra de Deus, ela é bem-vinda. Ela é alimento para nossas vidas. E fica no Salmos 1. Glória a Deus. Glória a Jesus, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem te detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Glória a Jesus, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizere prosperará. Glória a Deus. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os simples não subsistirão. Glória a Jesus. No juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, meus irmãos? Desculpa aí, né? Que nem vocês já conhecem. As pernas tremem, teme. Em primeiro lugar, teme, depois as pernas tremem. Amém? Glória a Jesus. E é uma palavra, irmão, muito gloriosa. Eu digo, meu Deus, onde eu vou ler? Me ajude. Me dê uma palavra, Senhor. Me dê uma palavra que a gente precisa. Glória a Deus. É a que a gente precisa. Não é o que a gente quer ouvir. É que a gente precisa. Glória a Deus. Aí diz assim, né? Bem-aventurado o varão. Glória a Deus. Ele chama de bem-aventurado o varão, que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Porque muitas vezes, irmão, tem pessoas que a gente conhece, né, assim, que muitas vezes não tem um conselho de Deus para você. Aí vai dar um conselho a você ao contrário, porque não está orando, não está pegando aquela comunhão com Deus. É assim? E Jesus, irmão, ele, a cada dia, ele quer que a gente faça as coisas diferentes. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim: Jesus só quer o coração. Isso é mentira do diabo, viu? Jesus, ele não só quer o teu coração. Ele quer você toda. Ele quer você todo. Amém, meus irmãos? E eu meditando nessas palavras, glória a Deus. E Jesus, ele tocava no meu coração. Porque a gente que é crente, irmão, não pode estar na mesa dos escarnecedores. E o Senhor, ele tocava no meu coração. Como tem crente na mesa dos escarnecedores. Infelizmente. Aí tem umas pessoas lá bebendo.
Aí diz assim, não, porque eu estou aqui tomando um refrigerante, mas tá no meio. Não é assim? Está no meio. Mas eu não posso me divertir? Pode. Pode sim. Quem disse que crente não se diverte, não brinca? Eu mesmo brinco. Pego minha netinha aqui, às vezes meus filhos, um churrasquinho aqui com a coquinha bem gelada, quem é que não quer? Hã? Mas não é obrigado eu estar no meio de mesa de pessoas bebendo, dançando, porque o crente, irmão, ele tem que ser diferente. Jesus quer um povo diferente. Ele vem buscar os escolhidos. Você está pensando que é todo mundo que vai chegar lá é naquele dia? Não. Muitos chamados, poucos escolhidos. Naquele dia a palavra do Senhor diz que, né, as ovelhas para o lado direito e os bodes para o lado esquerdo. Às vezes é uma palavra tão bonita, né, assim? Sabe se expressar tão bonito. Mas é feito aquele versículo que fala, né? Vem vestido de ovelha, mas por fora é um lobo devorador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode dizer assim, mas eu não posso brincar na casa de uma família minha que não é crente? Pode, mas não é obrigado. Você fica em cima, não? Sai disfarçando um pouquinho por ali, ó. Bota a mesa mais pra cá um pouquinho, né? Na casa de uma família sua, do filho, não sei, de sua mãe, de seu pai, não sei. Se afasta a mão um pouquinho e deixa eles lá bebendo, mas não fique na roda sentado, não. Ô, irmão, a coisa é muito séria. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. E também a santidade não está, né, em roupas. Só que a gente, como crente, como um novo nascimento, a gente tem que fazer as coisas diferentes. Porque as coisas velhas passou. Eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tocava no meu coração como tem crente se misturando. Glória a Deus. E Deus não está se agradando. Porque você tem que fazer a diferença. Onde você chegar. Eu estava até me lembrando e eu ri para mim mesmo, né? Porque de vez em quando eu vou passear assim com meus dois filhos, com a minha netinha, aí de vez em quando a gente vai numa praia. E ali, né, tá aquele multidão de gente lá, o povo tudo bebendo, tudo conversando. Aí eu chamo meus filhos e digo, vamos lá pro finalzinho, procurar uma mesinha mais afastadinha, tá certo? Sair de perto muito dessa zoada, dessa bagunça. Vamos mais pra cá um pouquinho. E a minha filha fica rindo de mim. Eu falei, por quê? Sabe por quê, irmão? Mas ela ri. Mas ela sabe que é a verdade. Porque Deus, irmão, ele não tem um culpado por inocente, não. E ela fica rindo porque eu tomo banho de vestido na praia. Ela fala, mãe, quando tu sair daí, tu vai sair cheia de peixe. Aleluia. Glória a Deus. É melhor sair cheia de peixe, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o meu corpo, o teu corpo, é morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai para a praia como você vai para a igreja. Como você vai para a praia? Você fica na tua casa muitas vezes como tu tá na praia? Aleluia. Porque onde a gente tá, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Você é a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Eu sou a igreja do Senhor. Não é os tijolos, não, é a gente. Se meu corpo é morada do Espírito Santo de Deus, como é
que eu posso estar na rua de um jeito, dentro de casa de outro, né? No trabalho de outro? Não. É uma coisa só. E Jesus, ele fala, aleluia. Eu não queria nem trazer essa palavra. Eu passei uma semana orando, perguntando a Jesus se era essa mesmo, e só saía ela. Porque você é crente. Jesus, ele quer te usar. Ele quer te encher. Mas não é de todo jeito, irmão. A noiva de Cristo, a igreja, ela é santa. E quantos por aí, irmão? O que vê no mundo traz para dentro da igreja. Imita até as cores da roupa do povo aí fora do mundo. Naquele dia, bota uma roupa da mesma cor. Que é isso? Você é crente. Faça diferença. Jesus não quer só o coração da gente, não, irmão. Ele quer a gente por dentro, quer por fora. Glória a Jesus. E muitas vezes a vaidade é tanta que a igreja do Senhor nesses últimos dias está uma coisa séria. É crente de todo jeito. É tudo pintado. Com a história que Jesus só quer o coração. Isso é mentira do diabo. Querendo que você não chegue no céu. Crente é diferente. Eu digo porque eu me voltei depois de adulta. Eu sei o que eu fazia. E quando eu me voltei para a glória do Senhor, que já faz 25 anos, eu sei que é diferente o que eu fazia. Eu não vou fazer mais, não. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se você ainda é crente e ainda pratica as coisas que o mundo oferece, infelizmente, está precisando ser crente de novo. Aleluia. A palavra hoje é um mocotozinho, né, pra gente? É. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, ele não quer te perder. Ele não quer me perder. E muitas vezes você tá, né, fazendo o que o povo faz, você faz, o que o povo assiste, você assiste. E é de todo jeito. Aleluia. Às vezes vai para a casa do Senhor, nem adorar Jesus vai. Vai só conversar, ou senão ficar desfilando para lá e para cá, como se fosse um desfile da casa do Senhor. De todo jeito. Aí vou para a casa de Jesus hoje. Vou para a igreja, aí se arruma toda, aí passa batom e passa aquilo outro. Cuidado! Jesus é santo. Ele é santo. Seja santo porque eu sou santo. Ele disse. Deus quer diferença. Deus quer diferença. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar um povo escolhido. É um povo escolhido, porque a gente sabe que é o trigo e o julho junto. Mas vai ter o dia da colheita, viu? É. Não é do teu do jeito lá, não. Aqui na terra pode tudo, viu? Ah, não, porque na minha igreja pode isso, pode aquilo. Cuidado. Você é crente para Jesus. Quem morreu, quem deu a vida dele por você, foi Jesus naquela cruz. Naquela cruz do Calvário. Foi o Senhor. Glória a Deus. Quem deu a vida dele. Então, seja crente. Seja crente em todo canto. Na tua casa, no trabalho, na rua. Glória a Jesus. Na praia. Deixa alguém mangar de você. Deixa alguém dizer que você é crente quadrada, crente redonda, crente do tempo do ronca. Não é assim? Deixa alguém dizer que você é assim, crente do tempo do ronca. Glória a Deus.
Porque eu sou crente do tempo do ronca mesmo. E eu agradeço ao Senhor, viu? E cada dia eu quero ser mais. Cada dia eu quero ser mais crente do tempo do roncocô mesmo, lá de trás. Esse negócio de light moderno, não. Não. Vamos fazer diferente. E eu, meu Deus, o que eu vou dizer para o povo? E Jesus, diga que eu quero santidade e faça a diferença. Aí tem pessoas que às vezes dizem assim, também não adianta, né? Andar com uma saia longa, com a blusa no meio cobrindo quase a mão. E só Deus sabe de tudo, e Ele sabe mesmo. Porque tem muitas pessoas que... Olha, tem um crente e tem a vergonha dos crentes. Desculpa a expressão, mas eu falo assim. Porque não é todo mundo que usa saia longa que tá brincando de ser crente, não. Porque de vez em quando eu uso saia longa. Boto uma blusa com a manga assim no meio do braço. Mas tanto faz botar uma saia jeans como uma blusa de manga pequena, eu sou a mesma. Já tem pessoas não que praticam tantas coisas pensando que Jesus não está vendo. Aí depois coloca uma saia longa, uma blusa longa e sai. Né? Aí o povo diz assim ali, ó. Fez aquilo outro e agora tá dando uma de santa. Não é assim? Mas hoje Jesus fala. Glória a Deus. Jesus fala com a sua igreja. Glória a Deus. Ele fala com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala com a sua igreja que ele quer santidade. Ele quer a diferença. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E quando você faz a diferença, glória a Deus, será como uma árvore plantada, glória a Deus, junto ao ribeiro de água, a qual dá seu fruto nas estações próprias. Glória a Jesus, quando você faz a diferença, irmão. Oh, Senhor da glória. Aí o Espírito Santo de Deus, ele, irmão, glória a Jesus, nos enche do seu poder, da sua glória, da sua misericórdia. E ali Deus faz tantas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos revela. Glória a Deus. É livramento que Deus te dá, que Deus me dá, que a gente nem vê. É livramento aos meus, aos teus. É livramento de saúde. Você sabia disso? Que Deus ele é livramento também de saúde. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Jesus, ele dá saúde espiritual, emocional. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Você sabia que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme das suas ovelhas? Ele tem ciúme das suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é grande. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E ele fala comigo e com você neste dia. Que ele quer santidade. Amém, meus irmãos? Ele quer santidade de mim e de você. Porque uma mosca morta, ela estraga, né? Um vidro de perfume todinho. Aí eu vou deixar de falar com o povo? Não. A gente fala com todo mundo, que a gente não é melhor do que ninguém. Não é assim? Só não vai fazer o que ele faz, nem o que ela faz. Fala, conversa. Não é assim? Porque o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Pai da eternidade, príncipe da paz, que fala comigo e com você hoje. Eu venho buscar a minha igreja. Glória a Deus. E você aí que está parado sem fazer nada para Jesus, se levante. Vai fazer algo para o Senhor. Naquele dia não chegue para Jesus de mão vazia, não.
Tem o que para oferecer para Jesus? Foi o que você fez para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que foi que você fez para ele, não é assim? Nada. Glória a Deus. Então, irmão, essa foi a palavra de hoje. Amém, meus irmãos? Eu temi um pouco de trazer essa palavra, mas Jesus disse, é essa. Glória a Deus. Jesus disse, é essa. Porque tem muito povo meu se misturando e se assentando nas rodas dos escarnecedores. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então, irmão, Deus ele é aquele que vê tudo. Ele conhece o deitar, o levantar, o que você está pensando aí agora. Não é assim? Que a palavra, muitas vezes, quando é uma palavra mais, né? De bênçãos, todo mundo, né? Oh, glória! E quando é uma palavra mais durinha, aí ninguém dá glória, fica tudo só escutando. Mas Sara, viu? Sara as feridas. É. Vai tirando os catumbas ali, ó. Que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, não. Ela tem o seu endereço, pode ter a certeza. E muitas vezes, irmão, é crente de todo jeito que quando passa na rua, os ímpios ficam até falando, dizendo pra ali, ó. Passa aí crente que tem aquela pessoa ali, eu quero ser não, Deus me livre. Né? E a gente tem que, como Jesus falou, negar a si mesmo, se esforçar, glória a Deus, para que o Espírito Santo de Deus ele venha nos encher, irmão. Porque cada vez que a gente desce na presença do Senhor, como é bom. Jesus ele nos revela tanta coisa, irmão. Tanta coisa. Ele tira até esse vazio da tua alma. Que muitas vezes você está com esse vazio dentro da tua alma. Isso aí é falta de chegar mais perto do Senhor, de orar mais, de buscar mais a Ele. Porque Ele está pronto para nos atender, para nos ouvir. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele me chamou, Ele te chamou. Te tirou lá do lamaçal do pecado, do charco do lodo. Deu um banho com o sangue dele. Então faz o querer dele. Não escandaliza o nome dele, não. Porque, irmãos, eu sempre falo, Jesus é santo. E a vinda do Senhor está cada dia se aproximando. A gente está vendo coisas que a gente não via, como Jesus falou. A gente ia ver coisas que a gente nunca viu. Até dentro da igreja a gente vê coisas que a gente misericórdia. Tem irmã que vai para a igreja adorar o Senhor. Mas em vez de adorar o Senhor, fica assim, ó. Brechando seu esposo. Eita, a palavra mudou, né? Brechando seu esposo. Para ver se ele tá olhando para alguma irmã. Que liga no céu. Jesus. Ele está ali em nosso meio. Porque a palavra do Senhor diz. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Viu? Você não é crente? Então faça seu papel de crente, chega na igreja. Que às vezes seu marido não tá nem olhando para ninguém da sua mente. O inimigo botando na tua mente que é para tu não chegar na igreja e adorar o Senhor. É. Aí você, em vez de se ligar no céu, fica olhando para os lados, o que é que tá acontecendo. Peraí, que é assim. E a pessoa para quem você tá olhando não tá nem pensando nisso. Jesus está falando, viu? É. Jesus quer conserto. Conserto. Amém? Teve uma vez que eu fui para a igreja. Nesse dia chegou um bocado de irmão, tudo de terno. E eu disse dentro de mim, Jesus, como os irmãos hoje tá tudo bonito de terno. Aí na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou comigo e disse assim, é só capa.
O que tem a minha unção eu vou te mostrar. Aleluia. Aí saiu, esse tem, esse não tem, esse tem, esse não tem. Prepara-te. Aleluia, faça a diferença. Não só seja crente dentro da igreja não, viu? É crente dentro da igreja, mas quando chega em casa... Aí arenga com a mulher, arenga com o filho, né? Aí depois tá lá de terno. Cuidado! Que Deus, ele tá te vendo. Jesus, ele tá te vendo. Jesus, ele não dorme, não. Jesus, ele não dorme. Seja crente em todo canto. Que as tuas vestes sejam alva. Que não falte óleo na tua cabeça. Seja cheio do Espírito Santo. Como você é na igreja. Fique em casa. Aleluia. Não adianta não disfarçar. Porque Jesus, ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele vê o que você faz. Quando chega em casa, tua mulher não aguenta mais essa aflição. Mas eu quero te dizer neste dia, se você não mudar, Jesus vai ter um encontro com você. Porque a tua esposa tem dono. O teu esposo tem dono. Amém, meus irmãos? Aleluia. Faça a diferença. Crente é diferente. A gente não está ainda no corpo transformado, nem a gente é perfeito, não. Perfeito só Jesus, viu? Eu mesmo, se você for olhar para mim, você vai encontrar tanto defeito nessa vida. Não é assim? Deus olhou de lá de cima, não achou ninguém. Ninguém perfeito. Teve que mandar Jesus. Só que você faça, que nem Jesus falou, nega a si mesmo e siga-me. Eu não sou perfeita não, mas eu nego a mim mesmo. Porque essa carne aqui, irmão, ela é podre. É tão podre que ela não chega nem no céu. Ela chega, ela vai para a terra. Que vai o nosso espírito, a nossa alma. Então negue a si mesmo, vence essa carne. Que muitas vezes, né? A carne, os desejos da carne, muitas vezes a velha natureza, ela quer aparecer. Se você não vigiar, não tiver cuidado. Eu já tive uma dirigente que ela falava assim, a velha natureza, ela é que nem uma caveira, um esqueleto, né? Você sabe o que é, né? Se você for dando lugar, ela balança um dedinho. Aí daqui a pouco balança o outro, daqui a pouco tá balançando a mão toda, daqui a pouco tá o braço. Aí assim vai, né? Que esse negocinho de tem nada não. Aí é que tá o perigo. Tem nada não. Tem nada não. Esse tem nada não, cuidado. Daqui a pouco tá a caveira, o esqueleto, né? Assim, tá se mexendo o corpo inteiro. E muitas vezes quando pensar que não tá, até muitas vezes até no mundo. Mas Jesus fala para mim e para você hoje. Santifica. Santifica a tua vida. Santidade. Faça a diferença. Não está conseguindo? Começa a jejuar por você. Começa a jejuar por você mesmo. E dizer, Jesus, me dê força, me dê graça. Me ensine como o Senhor quer que eu seja. Amém, meus irmãos? Porque Jesus, ele é santo, viu? Ele é santo. E ele exige. Glória a Deus. Deus, irmão, ele não está procurando placa de igreja não, viu? Deus não está procurando placa de igreja não. Ele está procurando os fiéis da terra. Seja santo. Porque lá não chega de todo jeito. Lá não chega de todo jeito. A palavra hoje é um pouco forte, né? Assim. Por isso que eu demorei a fazer outro vídeo, viu? Pensando. Eu digo, mas Jesus, é essa mesmo. Eu fiz confirmação de Deus.
mas infelizmente é essa mesmo que o Senhor traz para esta nação, onde esse vídeo está chegando. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? É santidade, viu? Vamos juntar os pés, como a dirigente fala. Vamos juntar os pés, vamos se firmar na rocha que é Cristo, porque o nosso Deus, Ele quer nos abençoar, irmão. Pense numa pessoa que quando você chega a Ele com o coração quebrantado, se humilhando, dizendo a Ele que não pode nada, que não sabe de nada, que não sabe nem falar, não sabe nem se expressar. Humildade, né? Você andar bem devagarzinho, né? Botar uma roupa sem ser roupa composta, não. Seja humilde de coração. Amém? Por fora só faça a diferença. Feito Malaquias 3:18, não é assim? Faça a diferença. Porque Deus é um só. Amém, meus irmãos? Ele vem arrebatar os escolhidos. É um povo. Dentro de um povo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai chegar lá, não. E hoje o Senhor fala para você e para mim, para a sua igreja, que Ele exige santidade. É santidade. Não tira as coisas do mundo para a igreja, não. Porque tem muitas coisas se misturando, viu? Jesus não está se agradando. Tem muitas coisas aí fora, trazendo para dentro da igreja. Teve uma vez que fizeram da casa do Senhor com um comércio. E Jesus cirou e chegou e quebrou tudo. Jesus é santo, viu? Que você tenha dinheiro, que não tenha, que... Isso, não sei o que é que você tem, também não me interessa, não é assim? Eu só falo o que Jesus manda. Jesus quer santidade do seu povo. Do mais pequeno ao mais velho. Jesus, Ele quer santidade. Amém, meus irmãos? E que Deus abençoe. Continue orando por mim, né, pelos meus filhos, pela minha netinha, né, como vocês veem, eu sempre olhando para os lados, ela aqui passando no meio da casa, tá certo? Mas Jesus, Ele é bom. Ele é bom. Amém, meus irmãos? Jesus, Ele é bom, viu? Vá para a casa do Senhor adorar Ele em espírito e em verdade. Diga, Jesus, hoje é o dia de eu te adorar. Aliás, é todos os dias, não é assim? Porque os verdadeiros adoradores... Feita aquela mulher perguntou, né, samaritana, onde é que eu vou adorar Jesus? Não é assim? Ele fala o quê? Os adoradores adoram em espírito e em verdade. Não importa o canto que você esteja, na tua casa, no teu trabalho, na rua. É sempre com a mente ligada no céu, conversando com Jesus. Com teu amigo, com teu pai. Amém? Que Deus abençoe neste dia. Eu sei que a palavra hoje não foi, né? Mas eu amei essa palavra, amém, irmão? Eu preciso, eu sou a primeira. Porque quando eu falo, primeiro ela passa por dentro de mim. Para chegar a você que está me assistindo. Amém? Que Deus abençoe. E não vamos esquecer, guardar a palavra. Jesus vai voltar. Vem buscar a sua noiva. Amém? Sua noiva tem que estar com as vestes brancas. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe.